A história da Torre de Babel é encontrada no livro de Gênesis, no Antigo Testamento da Bíblia, especificamente nos versículos 1 a 9 do capítulo 11. Essa narrativa começa após o dilúvio, quando a humanidade começa a se multiplicar e se espalhar pela terra. Embora a Bíblia mencione a Torre de Babel, sua localização exata é incerta. Várias teorias e hipóteses sugerem que ela poderia ter sido localizada na Mesopotâmia, na antiga Babilônia ou em outra região. No início da história, todos os habitantes da Terra falavam a mesma língua e tinham um propósito comum, bem ambicioso. Eles decidiram construir uma cidade com uma torre que alcançasse os céus. Essa torre, conhecida como a Torre de Babel, era vista como um símbolo de poder e realização humana. A principal motivação por trás dessa empreitada era clara. Eles queriam demonstração de poder, autoridade e também evitar serem dispersos pela face da terra. Dado o contexto da narrativa bíblica, que ocorre após o dilúvio de Noé, é possível que os construtores da Torre de Babel também tivessem um medo persistente de outro dilúvio. Eles poderiam ter acreditado que construir uma torre alta que alcançasse os céus era uma forma de se proteger contra o retorno de uma inundação catastrófica. Essa motivação estaria ligada à preservação da vida e à sobrevivência da comunidade em um ambiente onde as cheias dos rios Tigre e Eufrates eram uma ameaça real. Porém, o desejo de proteção contra um novo dilúvio demonstrava a descrença em Deus, já que após as inundações, o Senhor Deus deixou claro: nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Gênesis capítulo 9, versículo 11. Outra teoria sugere que a Torre de Babel poderia também ter sido construída como uma estrutura militar defensiva. Na Mesopotâmia antiga, as cidades-estado frequentemente enfrentavam ameaças de invasões de povos vizinhos ou tribos pagãs, como eram chamadas à época. A construção de uma torre alta poderia ter servido como um posto de observação estratégico para detectar inimigos em aproximação e como uma fortaleza para se proteger em caso de ataque. Dessa forma, a torre teria uma função tanto prática quanto simbólica, representando a defesa da cidade contra ameaças externas. Porém, os construtores da torre acreditavam que poderiam alcançar os céus por meio de suas próprias habilidades e esforços, desafiando assim a autoridade e a vontade de Deus. Isso simbolizava a rebelião humana contra o Criador. Vale lembrar que em Gênesis capítulo 9, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Deus havia ordenado que a humanidade se espalhasse pela terra após o dilúvio, mas os construtores da torre desobedeceram a essa ordem. Sua desobediência representava descrença e falta de submissão à vontade divina, preferindo seguir seu próprio caminho às orientações divinas. Liderados por um homem chamado Nimrod, cujo carisma e poder de persuasão eram imensuráveis, os construtores tinham ambições grandiosas. E essa ambição levou ao desejo de construir uma torre cada vez mais alta e que no fim chegasse até o céu. Descendente de Noé, Nimrod é mencionado na Bíblia como um notável rei de grande poder na terra. Segundo as interpretações judaicas, Nimrod foi responsável pela primeira comissão da construção da Torre de Babel. Nimrod era conhecido como um líder tirano que buscava afastar as pessoas da adoração a Deus. Nesse contexto, surgiu a ideia da construção da torre na tentativa de desafiar a Deus. É importante observar que Babel era a capital da rica e poderosa Babilônia, onde a construção de templos em forma de pirâmide era uma prática comum entre os babilônios, sumérios e assírios. No entanto, Deus, decepcionado, observou o que estava acontecendo e decidiu intervir na construção. Ele não permitiria que a humanidade seguisse seu próprio caminho, desafiando sua autoridade e,
principalmente desobedecendo suas instruções. Então, Deus, em um ato divino, decidiu confundir as línguas de todos os construtores da torre. Repentinamente, cada construtor passou a falar e entender uma língua diferente, tornando impossível a comunicação entre eles. Inicialmente, este ato causou uma enorme confusão, arruinando a continuação do projeto e os planos de construir uma torre que chegasse ao céu. Após a confusão das línguas, o caos foi instaurado naquela cidade. A incapacidade de se conviver em uma sociedade com diversos grupos de pessoas falando diversas línguas diferentes tornou a comunicação e convivência impossível, levando à dispersão da humanidade em diferentes grupos e regiões. O nome Babel é derivado da palavra hebraica Babel, que significa confusão. Isso é uma referência direta à confusão das línguas que ocorreu na história. Essa dispersão da população por diferentes regiões cumpriu a vontade original de Deus, de que a humanidade se espalhasse pela terra após o dilúvio, para que fosse completamente povoada. Cada grupo linguístico deu origem à sua própria cultura, nação e identidade. A história da Torre de Babel é frequentemente relacionada ao surgimento das línguas semíticas, como o hebraico e o aramaico. Isso tem implicações profundas na história da linguagem. Além disso, a diversificação das línguas humanas, resultante da Torre de Babel, moldou a história e a cultura da humanidade, demonstrando como eventos bíblicos têm influenciado profundamente o mundo ao longo dos séculos.